A grande pergunta que vem, a grande indagação muitas vezes nas discussões é assim: qual é o produto que a gente vai utilizar para substituir o óxido de zinco? Qual é o produto que a gente vai bolar para poder colocar ali na forma da ração que vai substituir o óxido de zinco? E eu acredito que a resposta ela já está aí há muito tempo para a gente. É que não tem um produto específico para a gente colocar na ração e substituir, por exemplo, o óxido de zinco. Nós temos um conjunto de ações dentro do sistema que parte desde da maternidade ou preparação da leitura, que seja, até o momento do desafio, em que é o maior ali na questão do desmame, e esse conjunto de ações, eles vão favorecer a saúde dos animais e fazer com que esses animais passem por esse desafio de uma maneira mais tranquila. Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Suinocast. O meu nome é Guilherme Brandt, sou host do programa, sou veterinário e hoje nós temos um convidado especial aqui, o Matheus Ferreira Gonçalves, que é zootecnista e mestrando na cadeira de nutrição. O Matheus é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e hoje mestrando na Universidade Federal, na Universidade de Lavras. É isso, né, Matheus? Seja muito bem-vindo, Matheus. Esse aqui a gente sempre fala que é um programa dinâmico e bastante aberto e democrático, né, para uma gama bastante grande de profissionais, que são os profissionais da área e profissionais afins. Eu costumo dizer que são aqueles que estão diretamente na linha de produção, né? Os nossos produtores, o nosso pessoal da linha de produção também, os veterinários, zootecnistas, agrônomos, enfim, os técnicos que estão trabalhando e dando suporte na produção, pensando em toda a cadeia acadêmica também, né? Os estudantes, e eu gosto sempre de falar dos futuros estudantes, dos futuros funcionários e futuros produtores, né, os filhos dos nossos produtores numa linha de sucessão aí, e eu quero falar contigo também de futuros alunos, um tema que me interessa, e a gente sempre fala dos consumidores da nossa proteína e, muito importante, dos não consumidores, aquilo que a gente pode fazer para estimular a nossa cadeia. Então, de uma maneira muito resumida aqui, Matheus, do que está numa linha ainda acadêmica, né? É uma apresentação bastante rápida de ti, mas eu gostaria que tu comentasse por ti mesmo quem que é o Matheus Ferreira Gonçalves, quem que é esse jovem aí que vem falar conosco aqui na academia. Seja muito bem à vontade, fica muito bem à vontade aí para essa nossa conversa, Matheus. Ô Guilherme, muito obrigado. Primeiramente, queria agradecer a toda a equipe do Suinocast pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Parabenizar pelo trabalho excelente que vem desempenhando aí. E como você bem disse, né, meu nome é Matheus Ferreira Gonçalves, eu sou zootecnista formado pela UFMG. Eu ingressei na minha graduação lá em 2017. Foi no mesmo ano em que comecei a trabalhar com suínos, orientado pelo professor Bruno Silva, participo do Núcleo de Estudos em Produção de Suínos, né, o NEPSUI, e me formei em 2021. Logo no início de 2022, eu já ingressei no mestrado aqui na UFLA, né, na Universidade Federal de Lavras, onde eu estou aqui finalizando agora, né, acredito que no mês de dezembro aí já consiga finalizar essa etapa. Legal. Isso. Muito bom. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @CevaSuinosBrasil.
São momentos especiais, né? O relógio correndo, os trabalhos aparecendo aí, bom que está terminando esse momento que é bastante específico. Dois pontos importantes que eu gostaria de frisar aqui contigo, Matheus. O NetSuite, para mim, depois é um capítulo que eu gostaria de entrar. Mas dentro do teu trabalho, primeiramente essa questão do zootecnista direcionado à parte de nutrição, né? Qual especificamente que é a tua linha de pesquisa, no que tu está trabalhando, no que a gente pode ter de novidade aí em relação ao trabalho que está saindo do forno, Matheus? Então, Guilherme, é o seguinte, desde o início da minha graduação, né, como eu falei lá em 2017, eu trabalho com o professor Bruno e a gente tem uma linha de pesquisa muito dinâmica lá dentro do NetSuite. A gente trabalha principalmente avaliando aí a questão de nutrição funcional, né, aditivos funcionais, nutrição de precisão e utilização de tecnologias voltadas à nutrição e o efeito disso no animal, seja no desempenho, no comportamento e a questão também do ambiente, né, que esse animal tem inserido e o efeito disso dentro da produção. O meu trabalho de mestrado específico, no meu projeto de mestrado, é um ensaio de digestibilidade em que a gente está avaliando a utilização de uma protease frente a dois farelos de soja de qualidades distintas. Isso dentro dos sistemas de produção, né, dentro do mercado, tem uma importância, a meu ver, muito grande, por se tratar da utilização do farelo de soja, né? Uma matéria-prima aí de grande representatividade dentro da cadeia de produção animal, mais especificamente em suínos, né? A gente sabe que o farelo de soja é uma commodity e tem toda essa importância ligada à utilização. E quando a gente trabalha com qualquer tecnologia que tem o potencial de melhorar a utilização ou melhorar a eficiência na utilização por parte dos animais, eu enxergo que um grande potencial para ganho, né? Seja ele econômico, ambiental ou social, em qualquer um desses pilares. Então, o meu trabalho ele iniciou lá no mês de janeiro, onde a gente trabalhou com animais canulados, né? A gente fez esse ensaio de digestibilidade, coletando ali o conteúdo ideal. E agora a gente está na etapa de análises laboratoriais. Acredito eu que até o final desse ano a gente consiga finalizar isso aí. E aí a gente vai ter os resultados para serem apresentados, inclusive num outro momento. A gente, com certeza, será um grande prazer apresentar esses resultados aqui para os nossos ouvintes. Legal. Três coisas que eu peguei aqui. A nutrição funcional e a nutrição de precisão. Qual que é a diferença delas para quem está nos escutando aqui, Matheus? E se eu pegar, depois tu fala da protease, dessa ação específica ao farelo de soja, e tu já chamou o ESG aqui de uma maneira mais explícita, né? Vamos nesses 3 pontos aqui que eu acho que tem bastante caldo, né? Porque quando a gente fala, tu fala do farelo de soja, a gente tem toda essa o farelo vai valer 44, 45% de proteína. Não é bem assim, né? Não é bem assim, eu tenho que saber o que eu tô comprando e quanto que eu vou utilizar disso. Mas a entrevista não é comigo, é contigo, né? Então, se tu puder nos clarear aí essa questão, nutrição de funcional, nutrição de precisão, ferramentas que eu tenho para garantir que a minha matéria-prima que eu estou comprando seja aquilo que eu estou primeiro formulando e depois sendo consumida, sendo aproveitada pelo animal, né? E aí depois a gente entra no ESG, que seria o resultado disso aí, né? Então, Guilherme, não é banca de mestrado aqui, mas eu acho que é importante. Já é um aquecimento, com né? certeza. Não, acredito que sim, e assim, esse tipo de pergunta, né, essas indagações, elas estão presentes mesmo no cotidiano
do aluno e realmente é bem pertinente. Em relação à questão à nutrição funcional, nutrição de precisão, né, o que seria a nutrição funcional, a utilização de um aditivo funcional, de um nutriente funcional? Seria a utilização de um nutriente ou um aditivo no sentido de que eu não apenas atendo à exigência nutricional daquele animal, mas eu utilize esse aditivo com o intuito de fornecer um ganho em algum ponto, seja em saúde intestinal, seja em desempenho, ganho de peso, ou simplesmente uma integração de todos esses fatores. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, aminoácidos, né? A utilização de alguns aminoácidos, a arginina, por exemplo. A gente tem uma matriz nutricional, a gente tem uma exigência do animal, mas eu posso utilizar esse aditivo, né, ou esse nutriente de forma funcional, ou seja, de forma que eu formule minha ração com um teor a mais desse nutriente para eu fornecer alguma característica específica, para eu ter um ganho em alguma característica específica. Já a nutrição de precisão, em conceito, ela é você fornecer exatamente aquilo que o animal precisa para o máximo desempenho, para ele poder expressar o máximo potencial. E dessa forma, a nutrição de precisão e nutrição funcional, elas caminham lado a lado, no sentido de que eu tenho na nutrição de precisão, eu tenho uma formulação um pouco mais precisa, ou seja, uma margem de segurança um pouco menor ali na minha formulação, em que eu consiga atingir exatamente aquilo que o animal precisa. Eu tenho um ganho econômico quanto a isso, né? Porque eu não vou desperdiçar a ração, vamos dizer assim, e eu atendo à exigência do animal. Em relação à nutrição funcional, em determinadas situações, né, eu vou dar um exemplo aqui, período pós-desmame, a gente sabe que é um período de muito desafio, né, dentro do sistema de produção. Eu posso lançar mão de tecnologias, né, de utilização de aditivos funcionais que vão melhorar alguns pontos críticos naquele momento específico na vida do animal. Então, a nutrição de precisão e, como eu falei, a nutrição de precisão e a nutrição, esse conceito de nutrição funcional, eles caminham lado a lado, dada a necessidade, né? A gente tem que ter um olhar muito crítico, muito clínico, em relação àquilo que é a necessidade naquele momento, para a gente ter uma tomada de decisão e lançar mão de algumas dessas tecnologias. Eu sempre gosto de fazer comparações, né, Matheus? E eu acho que é importante. E a minha chamada ali para os nossos não consumidores, eu acho que às vezes é importante deixar claro pequenos pontos para a gente que está dentro da academia ou dentro da produção, que parece ser muito normais. Às vezes uma explicação dessas ela é importante para quem não conhece a cadeia, né? E para nós é reforçar essa questão. Quando eu pego a nutrição funcional e nutrição de precisão, e tu já foi no desmamado, esses dias eu comecei a comentar, até numa outra entrevista, que nós temos a precisão e a funcionalidade que eu preciso ter dentro da nossa operação, né? Eu tenho o cachaço dentro da central de sêmen, que o objetivo dele é produzir o sêmen de extrema qualidade. Verdade. Eu tenho uma matriz que, primeiro, uma leitura que ela precisa desenvolver os órgãos reprodutivos dela e ela ter uma composição eficiente, né? Depois eu tenho ela como matriz para gestar um número absurdamente grande que está sendo aí os números de leitões, depois amamentar todos eles, aí o leitão mamar o leite, né, que está sendo produzido por essa matriz, o desmame, que tu bem falou, e toda a parte de recria e terminação. Então é um conjunto bastante grande, e quando eu comparo isso, por exemplo, com o humano, né, eu acho que, não sei se tu tem filhos, né, mas eu tenho filhos, então é esse cuidado que a gente tem com o nenê, ou com o bebê, e com a criança. Ele é um cuidado muito específico no começo,
mas depois, por exemplo, numa creche ou numa escola, quem faz o prato da criança é a criança, né? Ou quem faz o nosso prato como adulto, por mais recomendação que eu tenho do nutricionista para fazer um esporte, coisa, a funcionalidade ela acaba no meu prato, ao servir o meu prato. E o animal ele está comendo aquilo que um nutricionista está desenhando e dentro da sua funcionalidade. Então, olha a riqueza e a responsabilidade que vocês, nutricionistas, têm na mão e os produtores também têm na mão ao servir, né? Para que isso tudo que foi desenhado efetivamente vá para dentro do organismo e consiga fazer a sua funcionalidade. Só fazer esse parêntese aí de quão rico, né, que é a nossa atividade. Mas vai lá, vai lá. Com certeza. E você citou muito bem aí a questão, né, da fêmea, de todos os desafios que ela passa na vida produtiva dela. E aí a gente imagina, né, o quão a gente tem que olhar com cuidado para essa matriz, para essa fêmea, desde a marrã, lá como você citou, para ela estar apta, seja em condição corporal, idade, tudo dentro, né, da exigência dela para ela começar a vida reprodutiva, e também a manutenção dessa fêmea dentro da vida reprodutiva, né? Se eu passo pelos estágios ali da gestação, essa fêmea com um bom status imunológico, atendendo às exigências nutricionais dessa fêmea para ela poder expressar o seu potencial ali, eu vou com certeza ter um ganho, seja lá na maternidade ou na saída dessa maternidade em relação ao leitão ali, aos leitões desmamados. E um grande ponto é que a gente tem que entender que essa fêmea ela não vai gestar apenas uma vez. Ela, logo depois que esses leitões eles são desmamados, ela entra em um novo estágio gestacional e ela precisa estar apta a isso. Então, além da gente olhar para a fêmea para produzir bons leitões, a gente precisa olhar para essa fêmea nos ciclos conseguintes, né? Nos ciclos posteriores que vão vir, para que ela consiga sair da maternidade com um bom status imunológico e nutricional, para que ela esteja apta a fazer a produzir novamente uma leitegada de qualidade, para que ela se pague, né, para que a gente tenha esse retorno econômico no sistema também. Vamos lá para a protease, então. O que temos aí? Beleza. Então, a gente acabou falando um pouco de fêmea e do sistema de produção de maneira geral, mas é assim, na suinocultura, para quem gosta, para quem tem paixão mesmo, a gente vai conversando e acaba que os temas vão se misturando. Vão aparecer. Mas, exatamente. Em relação à protease, o meu trabalho especificamente, Guilherme, ele foi com animais ali de saída de creche, né? Logo na saída de creche ali com cerca de 30 quilos, a gente iniciou o estudo e finalizou lá com peso de abate, mais ou menos ali com 120 quilos de peso vivo. E aí o intuito era justamente avaliar a eficiência na digestibilidade, né, do farelo de soja. Porque como eu estava falando um pouquinho antes, a gente tem essa discrepância na qualidade do farelo de soja que é fornecido no mercado. Por que a gente tem essa discrepância? Há hoje uma gama de métodos de processamento para o farelo de soja, né? A gente sabe que ele precisa ser processado para inativar todos aqueles fatores antinutricionais que estão presentes ali. As proteínas, as fontes de proteínas vegetais, elas são naturalmente, né, menos digeríveis do que fontes de proteínas animais por conta desses fatores antinutricionais. Então, esses métodos de processamento, né, principalmente processamentos térmicos que existem nas indústrias, a gente tem uma série de oportunidades, né, ou de uma gama de processamento, de tipos de processamento mesmo, e que gera produtos com qualidade diferente. Qualidade diferente na questão da proteína bruta, na presença, né, desses fatores nutricionais, e que vai impactar diretamente na digestibilidade, que é uma realidade no mercado hoje. E a protease, né, não é nenhuma novidade a utilização de enzimas dentro das formulações. A protease está aí presente na maior parte das formulações hoje em dia. E ela vem, assim, em resumo, com o intuito de fornecer uma ração com a maior qualidade e um menor
menor custo possível, já que eu trabalho diretamente com a utilização do farelo de soja. Aí poderia vir a pergunta no sentido de que, então, se eu tenho um farelo de soja de boa qualidade, será que eu vou ter uma boa eficiência da utilização da protease? Assim como eu teria um farelo de soja que não tem uma qualidade muito boa? Provavelmente a gente vai ter essa resposta ao final do projeto, mas pelo que a gente já tem disponível na literatura, eu entendo que sim, cara, porque a gente tem um ponto que é a especificidade das enzimas. As enzimas endógenas, elas naturalmente elas têm uma especificidade muito grande para aminoácidos básicos, aminoácidos ali como a arginina, até mesmo a lisina. E essas proteases exógenas, a gente tem uma oportunidade, é claro que a depender da fórmula da enzima, se ela está presente num blend, numa mistura, ou se é um monocomponente, vai depender muito disso. Mas a gente tem uma oportunidade de ter uma especificidade para aminoácidos que as enzimas endógenas já não têm tanta, como por exemplo aminoácidos ali, grandes aminoácidos hidrofóbicos, né? Fenilalanina, tirosina. Então, com esse conjunto, né? essa junção das proteases que eu forneço na dieta, seria exógena, com a que o animal já tem, e eu tendo uma qualidade do farelo de soja, eu consigo atingir uma eficiência independente dessa qualidade. Ou seja, se o farelo de soja for de má qualidade ou se for de ótima qualidade, ainda assim eu consigo uma eficiência na utilização, eu consigo um melhor resultado na digestibilidade desses nutrientes, né, do nutriente específico, que seria a proteína. Em relação a isso aí, a gente já entende, né, o ganho econômico que eu tenho nisso. Eu tenho um potencial muito grande para ganho econômico. É claro que todo aditivo, a enzima, por exemplo, ela tem um custo. Porém, quando eu trabalho diretamente com eficiência de utilização da commodity, que é o farelo de soja, eu tenho um potencial enorme para ganhar em cima disso. Então, é muito claro e é a justificativa da utilização hoje das enzimas. Mas como eu puxei lá no início, eu falei um pouquinho do ESG, né? ESG, Environmental Social Governance. Explicando um pouquinho, seria ambiente, né? O meio ambiente, o social e governança. A gente tem alguns pontos em que a utilização de nutrientes funcionais ou alguns nutrientes específicos e a enzima se encaixa nisso, a protease, do ponto de vista ambiental. Desde a menor utilização da enzima na formulação, eu já tenho um ganho ambiental no sentido de que eu tenho uma cadeia de produção, né, do farelo de soja, por exemplo, desde lá do plantio até a fábrica de ração, eu tenho vários processos que impactam no meio ambiente. Ou seja, eu tenho plantio, eu tenho utilização ali de defensivos agrícolas, eu tenho adubação, eu tenho colheita, eu tenho próprio processamento, eu tenho a logística de entrega até a fábrica. Então, cada uma dessas etapas, elas contribuem, de certa forma, com a agressão ao meio ambiente, vamos dizer assim, né? E quando eu tenho uma menor utilização nas minhas formulações, eu acabo que eu diminuo um pouco desse impacto em cada uma dessas etapas também. Qual que é a expectativa nesse sentido, Matheus? Se eu pegar especificamente do menor uso, né, ou do uso mais racional, o uso otimizado, né? Qual seria a expectativa, ou tu tem um número que possa nos dar uma... A questão a redução do nível de inclusão na ração, no caso? Então, a gente tem trabalhos aí, eu não vou conseguir dizer assim precisamente, né? Claro que a gente precisaria testar isso, mas a gente tem várias informações na literatura em que a gente consegue diminuir em até 2 pontos percentuais de inclusão de proteína bruta aí. É claro que vai depender da fase em que a gente se encontra, né? Então, por exemplo, os animais, a gente não pode reduzir tanto essa proteína, porque os animais eles não necessitam apenas de aminoácidos. Os animais eles necessitam de
dipeptídeos, tripeptídeos, então a gente não pode ter tanta redução assim. Mas tem alguns trabalhos que mostram cerca aí de 2 pontos percentuais de diminuição de inclusão de proteína bruta. Isso já representa um número grande, a depender do sistema, aí, né, da quantidade e número de animais, consumo. Além dessa questão da redução trazer esse ganho, como eu disse, a redução na utilização e a eficiência na utilização por parte do animal, ela consequentemente vai gerar uma menor excreção do próprio nutriente no meio, né? Então, eu estava lendo recentemente uma meta-análise, acho que do ano passado, e ela trouxe alguns resultados interessantes no sentido de que houve uma redução, né, de praticamente de mais de 18% na excreção de nitrogênio no meio quando se utilizou protease. E quando se utilizou fitase, por exemplo, houve uma redução de mais de 30% na excreção de fósforo no meio. Então, eu digo isso, eu estava mês passado no congresso da Abrabis, e assim, Guilherme, a grande discussão, 90% da temática dentro das rodas de discussão ou das próprias palestras era a pegada ambiental, sustentabilidade, o desafio que a gente tem de retirada, né, de alguns aditivos, ou seja, por exemplo, óxido de zinco ou antibiótico melhorador de desempenho. Há uma preocupação muito grande quanto a isso, há uma pressão e, consequentemente, uma preocupação muito grande em relação a isso, porque há uma tendência a alguns sistemas de produção em diminuir drasticamente a eficiência quando se para de usar produtos, né, como óxido de zinco, como melhoradores de desempenho, por exemplo. E a grande pergunta que vem, a grande indagação, muitas vezes, nas discussões é assim: qual é o produto que a gente vai utilizar para substituir o óxido de zinco? Qual é o produto que a gente vai bolar para poder colocar ali na forma da ração que vai substituir o óxido de zinco? E eu acredito que a resposta ela já está aí há muito tempo para a gente. É que não tem um produto específico para a gente colocar na ração e substituir, por exemplo, o óxido de zinco. Nós temos um conjunto de ações dentro do sistema que parte desde da maternidade ou preparação da leitura, que seja, até o momento do desafio, em que é o maior ali na questão do desmame. E esse conjunto de ações, eles vão favorecer a saúde dos animais e fazer com que esses animais passem por esse desafio de uma maneira mais tranquila, que esse desafio seja mais brando para esses animais. Então, por isso que eu estou comentando isso aqui, é que a grande preocupação talvez seja de substituir o produto, mas talvez se a gente focar nas mínimas ações, e que esse conceito de ESG ele traz essas mínimas ações para a gente, né? Talvez seria a chave para a gente conseguir superar esse desafio aí, Guilherme. Sim. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio que a produção sustentável, a área da nutrição, ela é um tijolo aí. Claro, a questão da ambiência fundamental, né? As questões de densidade, as questões do próprio manejo, tudo que envolve, né? E bem falado na abertura pelo Mário Pens, né, Dr. Mário Pens, da questão do uso da água, o uso racional da água, tudo que envolve a qualidade e a vitalidade do animal, né, para ele poder encarar todos esses desafios. E nessa questão, no S o social aí, né? Eu fico. A minha curiosidade é sobre a questão, e tu já deu uma pincelada aí, sobre a questão financeira, né? Porque o social também envolve não só a questão de tu fornecer proteína de uma qualidade boa, que é o que a gente produz, para o pessoal comer, mas também que isso seja socialmente e economicamente viável, né? Então, como que estão os cálculos da viabilidade econômica
em relação às novas pesquisas, Matheus? Então, esse é um ponto muito interessante que você tocou, porque eu estou no meio acadêmico aqui e eu estava até comentando esses dias com alguns colegas, né? Toda vez que a gente apresenta algum trabalho, algum artigo, alguma novidade, a pergunta que vem é: e o custo disso? E ela tem que vir mesmo, né? Não adianta a gente querer inventar moda sendo que não tem viabilidade econômica. E esse conceito do ESG ele é interessante porque eu até anotei aqui para eu não esquecer. Lá em 1987, a ONU conceituou sustentabilidade. E a ONU diz que sustentabilidade é suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as próprias necessidades. E, a meu ver, é realmente um conceito de sustentabilidade, mas toda vez que a gente fala em sustentabilidade, parece que a gente remete somente a meio ambiente. Parece que eu estou falando de melhorar somente os pontos em relação ao meio ambiente. E esse conceito de ESG, a meu ver, ele é uma evolução desse conceito de sustentabilidade, em que a gente consegue entender que ser sustentável não é simplesmente melhorar pontos que atingem o meio ambiente, mas você ser sustentável significa você estar nesses três pilares: o ambiente, o econômico e o social. E como você falou, o social, né, quando você trabalha com esse tipo de tecnologia, e aí você volta para esse conceito antigo de sustentabilidade, que a gente remete somente ao meio ambiente, a gente tem uma repulsa, um ceticismo nesse sentido, porque o que me vem à cabeça é que eu vou ter um custo a mais para eu lançar a mão de uma tecnologia dessa que não vai me dar retorno econômico. Eu só vou ter um retorno quanto ao ambiente. E que não é verdade, porque a gente entende disso, né? Como eu falei, eu pego, por exemplo, os benefícios aqui, desse exemplo da utilização da protease, que é o que a gente está falando, eu tenho toda essa eficiência na utilização do farelo de soja, isso me traz tanto um ganho econômico quanto um ganho ambiental, né? Acabei de falar no sentido da própria utilização, no sentido da excreção. E além disso, né, se eu pego ali, por exemplo, eu vou te dar um exemplo lá na creche, para animais pós-desmamados, a gente sabe que esses animais têm um intestino muito imaturo, então naturalmente há uma racha ali de proteína não digerida para o intestino grosso, onde há uma fermentação indevida ali que a gente não quer, e que isso muitas vezes é gerado por micro-organismo patogênico que gera aquela diarreia lá na creche. E quando eu utilizo a enzima e utilizo o farelo de soja de maneira racional, que eu consigo retirar um pouco do teor desse farelo de soja, eu tenho uma menor fermentação nesse sentido, eu tenho uma menor incidência de diarreia. Quando eu tenho toda essa cadeia acontecendo, eu vou ter, de novo, ganho econômico, eu vou ter animais com desempenho melhor, vou ter animais mais saudáveis, eu vou ter, de novo, um ganho ambiental, eu vou ter, por exemplo, uma redução no uso de antibióticos, se eu tenho menor incidência de diarreia, e aí eu volto a tocar na tecla do ganho econômico, de novo, ambiental, e aí o social. Desde o colaborador que está ali inserido naquela creche, né, trabalhando, com certeza para ele é mais prazeroso trabalhar com animais saudáveis, animais com ótimo desempenho, do que com animais doentes. E eu vou ter o ganho social no sentido do produto, né, que eu vou oferecer ali para os meus consumidores, para o consumidor final. Um produto de maior qualidade, um animal talvez livre de antibiótico, ou livre de alguns aditivos que agridem o meio ambiente quando excretados. Então, quando a gente fala de questão de valor, né, a gente tem que entender que o ganho ele vem em vários pilares. E, com certeza, como eu falei, é um investimento. Toda tecnologia, seja ela voltada desde instalação à nutrição, é um investimento. Porém, se o retorno disso
né? Como eu falei aqui, eu tenho um retorno na utilização de matérias-primas, eu tenho um retorno na utilização de antibióticos, eu tenho um retorno na qualidade de carne. Isso tudo, Guilherme, causa uma competitividade muito interessante, né, para as empresas, sabe? A busca por um mercado consumidor que preza pela qualidade da carne e pela origem, né, dessa proteína, dessa carne, causa uma competitividade muito interessante, causa também para as empresas e para os sistemas, elas se tornam mais atrativas a investidores, e isso seja no mercado, nos mercados externos, quanto no mercado interno. Então, eu acredito que, por exemplo, esses desafios, como eu citei aí dentro do sistema de produção, na verdade, são potenciais para ganho, para melhorar a competitividade, melhorar a qualidade, e assim a gente ter esse pilar social bem atendido aí, tanto pela qualidade como ao acesso, né, da população ao alimento, que é uma questão muito importante hoje em dia, né? A gente tem uma parcela da população que não tem acesso ao alimento, e é o que a gente precisa prezar hoje, nesse pilar social, toda essa questão. Legal. Matheus, deixa eu te perguntar aqui a questão do Netsui, que tu tá com a camiseta aí. Eu tenho curiosidade, porque quando eu entrevistei o Bruno, eu fiz uma citação do programa que teve do Rasmussen, e eu falei da abertura da imagem lá dos alunos, e queria saber se tu estava nessa filmagem, e queria saber qual que porque eu participei, né, no meu tempo de mestrado, do grupo da URGS lá no Rio Grande do Sul. E como que esses grupos são fortalecidos por uma liderança, né? E como que eles são fortalecidos na prática, né? Da capacidade que a gente tem de fazer experimentação e ter contato com pessoas que estão entrando, saindo, né? Eu queria saber a tua opinião do Matheus, quando que ele entrou, né, nessa academia, né? E qual que é o valor disso e a importância que tu comentasse a respeito disso, porque eu acho que tem muito aluno que às vezes fica em dúvida, né? E eu acho que até às vezes é bom para saber o que não quer fazer, né? Mas gostaria de saber a tua resposta aí, e nos fala um pouco do Netsui. É verdade, Guilherme, quando você fala dessa questão de saber o que não quer fazer, né? O campus do ICA, né, que é o Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, onde estamos localizados lá, as instalações do NEPSUI, é um campus que fica na cidade de Montes Claros, lá no norte de Minas, onde que praticamente não há produção de suínos. Nós não temos grandes granjas, grandes produtores, diferente de como você citou aí, a URGS, né, lá no Rio Grande do Sul, a gente provavelmente tem um contato muito maior. Então, quando a gente decide trabalhar com suinocultura lá em Montes Claros, é porque você quer trabalhar com suinocultura, porque não tem uma influência da região nisso. E o trabalho do professor Bruno lá, para mim, é muito interessante, porque, igual você citou aí a questão prática, eu sou suspeito de falar do NEPSUI, mas eu entrei lá em 2017, como eu falei, ali no início da minha graduação, eu estava primeiro para o segundo período ali, não sabia absolutamente nada de suinocultura, e quando eu fui fazer a entrevista com o professor Bruno, ele me perguntou por que eu queria trabalhar lá no NEPSUI, por que eu queria trabalhar com suínos. Eu falei, professor, sendo bem sincero com o senhor, eu nunca tive contato com suínos, então esse interesse meu não vem da espécie animal, mas vem do trabalho do grupo, que eu vejo dentro da universidade, eu vejo as pesquisas, os comentários da comunidade acadêmica em relação às pesquisas que rodam ali, aos trabalhos que acontecem ali, e eu quero entender isso e estar inserido nesse meio. Desde então, eu
criei paixão pela espécie animal e aí as coisas vão encaminhando. Mas o grande diferencial ali do NEPSUI, a gente não tem processo seletivo com provas, a gente simplesmente tem uma entrevista, uma conversa para saber do interesse da pessoa, porque ali no primeiro, segundo, terceiro período, a gente não quer conhecimento técnico, né, de aluno para estar ali dentro. A gente quer interesse de estar lá dentro, interesse de trabalhar e de participar das atividades. O grande diferencial, como eu falei lá, é que somos nós, alunos, né, desde o início da graduação, alunos de pós-graduação, que tocamos a granja. A gente tem funcionários lá que ajudam a gente bastante, mas muitas tomadas de decisão, muitos manejos mesmo, questão prática, parte dos alunos. Então, se você chegar no horário comercial, de 7 horas da manhã até 5 horas da tarde, dentro lá das instalações do NEPSUI, você vai achar alunos lá dentro. A gente trabalha com escala, então sempre temos membros, sempre temos alunos trabalhando lá, sempre está lá dentro, de domingo a domingo, porque o animal não para de comer, né? Não tem feriado, não tem final de semana, o animal precisa estar sendo assistido, então a gente tem como diz, esse compromisso de estar lá, e isso, sendo bem sincero com você, depois que eu saí para a pós-graduação, eu vi quão importante é esse contato, até mesmo para você bolar um projeto, Guilherme, de um experimento, quando a gente não tem contato com a prática, você às vezes bola um protocolo ali que muitas vezes é inviável para você fazer na prática. E você só vai descobrir isso quando você já está lá fazendo. Quando você tem essa vivência, essa experiência dentro, né, na prática ali dentro do sistema, você já consegue ter uma visão mais crítica nesse sentido. Mesmo até quando você for escrever um protocolo, bolar um projeto, você já consegue ter essa visão mais prática do que você vai ter que fazer lá, realmente na prática com os animais. Porque existe um abismo, né, entre o que a gente programa, o que a gente coloca ali no protocolo e a execução. Então, a gente precisa alinhar isso. E esse conhecimento que vem desde o início da graduação, para quem passa ali todos os processos ali dentro, é muito interessante. Além do que, as pesquisas que acontecem lá dentro, né, o incentivo de empresas dentro da academia, eu acho isso assim imprescindível hoje dentro da academia. Porque, para mim, o papel da academia é testar e dizer se funciona ou se não funciona. A utilização ela depende de cada realidade do sistema de produção. Eu não posso virar para você aqui e dizer, não, a nutrição de precisão ela funciona, então ela precisa ser implantada em todos os sistemas de produção. Não, isso não existe. Eu preciso entender a realidade do sistema de produção, mas a academia, o papel é dizer se funciona ou se não funciona. E ali, está pronto. A tecnologia é essa, está aqui para utilizar. Se funciona, se é realidade ou se não é realidade, acredito que aquilo parte de cada sistema de produção. E o NEPSUI, ele dá essa visão crítica para a gente da prática. Hoje a gente tem lá eu estou aqui afastado um pouquinho já há algum tempo, né, mas acredito que cerca de 40 matrizes ali dentro do sistema, ciclo completo. Então, a gente, por mais que é um pequeno sistema, mas a gente consegue ter uma visão de cada uma das fases, do que é uma gestação, a gestação coletiva. A gente passou por um processo, né, de adaptação. Hoje em dia a gente trabalha com gestação coletiva, estações de alimentação automáticas. A gente consegue ter uma maternidade, por exemplo, ou tem um projeto que foi feito, patenteado lá dentro do NEPSUI da UFMG, que é uma gaiola de livre movimentação para a fêmea. A gente tem questão de esmagamento, né, e a questão do bem-estar. Acaba que é um conflito, né? Se eu coloco a fêmea numa posição em que ela só consegue levantar e deitar, eu privo ela de bem-estar. Mas se eu dou mais espaço para essa fêmea, eu acabo que eu aumento a minha taxa de esmagamento de leitão.
a gente conseguiu bolar um sistema de gaiolas de correr, de barras de correr, ou seja, os primeiros dias em que os leitões estão mais suscetíveis a esmagamento, por exemplo, a gente consegue fechar essa gaiola, mas a porca não fica nessa gaiola pelos 21, 24 dias de lactação, ela só fica ali nos 3, 4 primeiros dias. Depois dessa fase, os leitões eles estão um pouco mais espertos, eles já conseguem se virar sozinhos, vamos dizer assim, e aí a gente tem a oportunidade de abrir essas gaiolas e fornecer um maior bem-estar para a fêmea. Então, tudo isso é um projeto que foi desenvolvido, foi patenteado lá dentro. Então, aquela pessoa que sai ali desde o início da graduação e tem contato com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de projeto que melhora o bem-estar animal sem prejudicar a produção, eu acredito que sai da graduação com uma visão muito mais ampla, muito mais crítica do que são a realidade, né, dos sistemas de produção hoje em dia. Legal o teu comentário, né? E eu acho que esse é um recado, principalmente para os alunos que estão ingressando ou pensando, e o teu comentário foi bem preciso, né? Não necessariamente é o que tu vai aprender ou absorver no primeiro, segundo, terceiro semestre, mas mais o contato e o jeito, né? E sentir como que é a produção em si, não exatamente os conceitos. Isso é importante, e depois, claro, tu vai aprender os manejos, todos eles. Mas te agradeço, e eu acho que é importante, e que bom que a gente está tendo oportunidades mais no Brasil aí de universidades que estão abrindo para esses granjas que não são necessariamente tão grandes, mas também não tão pequenas, né, que dão essa possibilidade de ter uma mini operação, mas completa dentro da sua estrutura, né. Te agradeço aí, Matheus, pela nossa conversa, né. Te desejo sucesso aí nos teus desafios e deixo aqui para uma palavra final tua, para quem está nos escutando, e dentro da tua fase da vida aí, um recado que tu possa dar para a nossa operação aí, e já te agradeço pela nossa entrevista aqui. Eu que te agradeço, né? E novamente agradeço toda a equipe do Suinocast pela oportunidade, pelo convite. Novamente frisando aqui, eu acho interessantíssimo e importantíssimo esse tipo de trabalho, de levar essa informação às pessoas. E como acho que deixar alguma coisa aqui, alguma ideia, algum recado, pela experiência a pouca experiência que eu tenho, na verdade, pelo que eu venho convivendo e dialogando com as pessoas em congressos, em eventos, o que eu deixo aqui é que não tenham medo da mudança. A mudança, ela está aí para melhorar. E a gente está passando, né, dentro da suinocultura mais especificamente, por várias etapas de mudanças, e a gente precisa enxergar isso como um potencial para ganho e não como um desafio que vá implicar em perdas. Mas sim, é um desafio, mas é um potencial, é uma janela de oportunidades para maiores ganhos. Então, acho que a ideia que eu queria deixar aqui é essa: não tenha medo da mudança e sim se adapte a ela e vai dar certo. Tá legal. Obrigado, Matheus. Muito obrigado aí pela nossa conversa. Obrigado por a gente entender um pouco mais a nutrição, entender mais como funciona um sistema prático de uma universidade, né? E também como que é a questão do mestrado em si. Eu acho que é importante também para quem está em dúvida, né? Saber, conhecer um pouco das etapas aí. Desejo felicidade nos teus novos desafios aí e nos vemos por aí na nossa academia. Um grande abraço e um grande abraço a todos os nossos espectadores aí. Obrigado, Guilherme. Muito sucesso para você aí. Abraços e um bom dia. Vamos junto.